Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Miguel. E o que eu vou te contar agora realmente marcou demais a minha vida. Eu não trabalhava propriamente, eu não era coveiro de um cemitério. Eu sempre trabalhei como pedreiro. E teve uma vez que uma família bastante abastada da minha cidade me contratou enquanto pedreiro, mas para eu fazer uma capela num cemitério. Era uma família rica da cidade onde eu morava, e eles vieram até mim e disseram: Sr. Miguel, eu já tinha feito um trabalho para eles muito grande. Aliás, tudo que era reforma da família, eu é que ficava incumbido de fazer. E como eles tinham um jazigo lá no cemitério, e andaram sumindo alguns vasos de bronze, alguns enfeites que eles compraram para colocar sobre o túmulo, eles resolveram fazer uma capela com autorização da municipalidade. Eles iriam construir aquela capela de modo que o túmulo ficaria dentro da capela. E eu, como era um pedreiro da confiança deles, eles compraram um material de primeiríssima qualidade. Eu depois iria revestir essa capela toda com mármore. Então eu comecei a executar o trabalho. E esse trabalho, essa execução desse trabalho, começou no interior desse cemitério. No início, eu contava com a ajuda de um servente, até 2 serventes foram me ajudar no comecinho. Mas quando chegou uma fase de acabamento, eu precisava de colocar aqueles outros 2 serventes numa outra obra que eu tocava, e aquele serviço de acabamento era comigo. Era o assentamento de pedras, era um trabalho muito minucioso. E aí, você sabe, é a mão de quem faz. E eu confiava especialmente no meu trabalho. E comecei a fazer o assentamento. Era um assentamento de pedras, inclusive nobres, chamadas nobres. Mármore, mas um nobre mármore realmente muito bonito, que estava sendo usado no revestimento daquelas paredes. Eu estava no interior, estava dentro da capela, onde ficaria, o jazigo ficou dentro, e eu estava dentro da capela. E eis que de repente eu sozinho naquele cemitério, eu comecei a escutar um assovio, comecei a ouvir um assobio que fazia mais ou menos este som. Peraí, eu conheço essa música, mas quem está assoviando? Eu me lembrei que era uma música antiga, mais ou menos dos anos 60, e era uma música que era cantada por um grupo chamado The Wurzels, Farmers Bills, era alguma coisa de fazenda. Farmers Bills era um fazendeiro, foi usado em filme, em cinema. Eu tinha uma lembrança da música. E eu ouvindo aquele assovio, enquanto eu fazia aquele trabalho de término, era um trabalho de acabamento nas paredes com mármore nobre. E eu dentro da capela, no jazigo, e escutava aquele assovio que era muito claro para mim.
assustado com aquilo. Eu até cheguei a pensar que talvez fosse alguém no cemitério querendo me assustar. Porque de onde eu estava, no interior daquela capelinha que eu havia construído, eu olhava e não via nada. Eu só escutava o assovio. Eu olhava e não via nada. E eu cheguei a pensar que talvez fosse algum dos meus serventes de pedreiros que estivesse fazendo algum tipo de brincadeira comigo. Mas alguém que conhecia também a música. Uma música que não era daquele momento em que eu estava realizando o trabalho. Era uma música lá do comecinho dos anos 60. Era uma música antiga mesmo. E eu continuava dentro da capela e virava e mexia, começava o assovio de novo. Não é possível. Não é possível. E outra coisa, se a pessoa estiver brincando comigo, obviamente que ela está se escondendo. Mas ela está aqui desde cedo, porque isso eu comecei a ouvir por volta de umas 9 da manhã. Passou, eu almocei, já estou depois do almoço trabalhando, já caminhando para o fim da tarde, e de vez em quando o assobio se repetia. Eu falei, vou investigar melhor. Então eu que já tinha saído da capela à procura do assovio, eu resolvi olhar melhor. Andar até um pouquinho assim ao redor, e eis que de repente eu vejo sobre um túmulo um menino, a imagem de um menino. Ele estava sentado, sabe, uma bola de capotão daquelas antigas. Eu cheguei a ver inclusive a costura da bola, porque a música assoviada já era uma música antiga. Era uma música lá do comecinho dos anos 60, do grupo The Werthers, Farmers Blues. Nossa, era uma música, aliás, muito bonita, diga-se de passagem, mas é uma música que foi usada no cinema. Eu vi o garoto com aquela bola de capotão, que deu para eu ver as costuras da bola, e o menino com roupas antigas. E eu vi o menino de perfil, de modo que eu vi o biquinho do menino, eu cheguei a ver o perfil dele e o biquinho do menino assoviando. E agora, eu não apenas ouvia o assovio, eu não apenas escutava o assovio, como eu via o menino assoviando. Fiquei impressionado, mas alguma coisa me dizia, e até pelos arrepios que eu comecei a sentir no meu corpo, que aquele menino que estava assoviando aquela música sentado naquele túmulo, ele não era desse plano. E a prova inconteste disso veio em segundos, porque tal qual eu estava vendo o menino, ele foi desaparecendo no ar, desaparecendo no ar, desaparecendo no ar, virando uma espécie de fumaça, até que o menino sumiu. Meu Deus, eu fiquei impressionado. Eu fiquei muito impressionado. Aí depois eu olhei de novo para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Olhei ao redor todinho de onde eu estava para ver se eu localizava esse menino. Ele desapareceu. Como eu estava no meu trabalho, isso devia ser mais ou menos umas 4h15 da tarde. Eu teria que terminar o trabalho naquele dia para aproveitar o tempo seco, era mês de agosto, então eu tinha que aproveitar o tempo seco, isso facilitaria inclusive o meu trabalho. Eu voltei para o interior da capela para executar. Eu já tinha conversado, inclusive, aí sim eu tinha conversado com o pessoal que trabalhava no cemitério, com o coveiro, só que eles ficavam numa outra parte, aquela parte do cemitério que eu estava, eles chamavam de classe A. Olha que coisa, a parte do cemitério onde eu estava trabalhando era chamada ali no cemitério de classe A, era onde ficava a parte nobre do cemitério, os túmulos mais bonitos. Inclusive aquele que eu estava trabalhando, construindo a capela, era realmente belíssimo. Então ali não tinha movimento, a não ser quando algum parente viesse visitar algum túmulo ali, o que era
raríssimo, ainda mais num dia de semana como aquele, já que devia ser uma terça-feira, quarta-feira, por aí, era começo ainda da semana, e não tinha movimento nenhum ali. Então eu falei, puxa, eu preciso terminar, aproveitar o tempo seco, eu preciso terminar essa obra, até porque as outras obras me esperavam. Eu voltei para o interior da capela que eu havia construído. Continuei executando o meu trabalho. Mais um tempo se passou. Eu tinha pedido para o pessoal da administração do cemitério, meus amigos coveiros, o cemitério fechava normalmente às 18 horas. Eu havia pedido a eles que, se eu passasse um pouquinho, que fossem tolerantes comigo, porque eu queria terminar o serviço naquele dia. Então, quando deu mais ou menos por volta das 18 horas, faltando coisa de minutos, 15 para 6 da tarde, por aí, eis que de novo eu escuto o assovio. Pronto, eu senti o corpo todinho arrepiado. Espiei, e de onde eu espiei, mesmo de dentro da capela, eu vejo de novo o menino, na mesma posição, do mesmo jeitinho, sentado no mesmo túmulo, a bola de capotão nas mãos e ele assoviando. E nessa hora eu não sei de onde veio essa coragem. Já me haviam dito que eu tinha algum dom mediúnico. Alguém já me havia dito isso na vida, coisa que eu jamais testei. Mas naquele dia eu não sei de onde eu fui buscar essa coragem, porque eu tinha quase a certeza absoluta de que aquele menino, ele não era desse plano. Ele desapareceu na minha frente a primeira vez que eu o vi. E até com medo que ele desaparecesse de novo, e antes que ele desaparecesse, eu dirigi a minha palavra a ele. Eu falei, bom, ele sendo de um outro mundo, basta que eu diga e ele ouvirá, mesmo eu aqui dentro da capela. Foi quando eu falei, no meu tom baixo, eu não sabia o nome dele, eu disse, menino, você está precisando de mim? Foi quando o menino me olhou. Ele parou de assoviar no instante que eu falei com ele. Até o momento que eu falava, ele assoviava. Ele parou de assoviar e me olhou, assim, olhando para mim. E aí, ele não falou comigo, mas ele mostrou, ele indicou assim com o dedinho. Ele segurava ainda a bola de capotão. Ele colocou a bola de capotão debaixo do braço esquerdo. E com o dedinho da mão direita, ele indicou para mim sobre o túmulo, tipo, para eu ler. Eu entendi o recado. Saí de dentro da capela. No que eu saí e olhei para o túmulo onde ele estava, ele já não estava. Mas como ele havia indicado com o dedo que eu fosse até lá para ler, foi o que eu entendi. Eu fui lá ler. E aí eu vi que o nome do menino era Gilberto. O nome do menino eu nunca mais vou esquecer. E não esqueci sequer o sobrenome, que eu, logicamente, não vou aqui declinar. Mas era Gilberto o nome do menino. E o menino havia falecido havia 40 anos. Saí então de dentro da capela, fui até o túmulo e fiz a leitura. Aquele menino que tinha falecido, Gilberto, aquela morte que havia acontecido havia 40 anos atrás. Ele havia morrido em 1965. Tinha, inclusive, o dia que ele morreu, 2 de abril de 1965. E o nome completo dele. Eu sabia que, através dessa informação, eu iria chegar a um denominador comum. Eu ia chegar a uma resposta. Então, anotei tudo naquele meu pedacinho de papel, com lápis que eu levava para as medidas, porque eu vivia com o meu metro na mão. Eu não tinha caneta comigo, mas eu tinha aquele lápis de carpinteiro. Você conhece aquele lápis de carpinteiro? Um lápis vermelho, grosso. Eu fiz as anotações com ele. Terminei o meu trabalho naquele dia. Já não fui mais assustado dali para frente ou incomodado que pudesse ser pelo assovio, se bem que, sinceramente,
aquilo já não me assustava mais, mas eu através da informação que eu tinha, eu fui depois pesquisar na cidade. E para isso, eu contei com a ajuda de um xará seu, Paulinho, chamado Paulo Costa. Ele trabalhava na emissora de rádio local, ele era o jornalista mais antigo da rádio, e através da ajuda desse amigo chamado Paulo Costa, nós levantamos o que teria havido com aquele menino há 40 anos. Um menino que aparentava ter de idade, quando eu o vi, 8 anos de idade. E exatamente pelo ano que ele morreu, que foi 65, ele tinha nascido em 57 e dava exatamente essa idade. Ele era de 1957 e morreu em 1965. Dava exatamente essa idade. Com todas essas informações, foi uma pesquisa grande. Esse meu amigo Paulo Costa se juntou ao jornal local, era uma gazeta semanal, e através dessa gazeta nós conseguimos as informações. E pasmem vocês, naquele dia, em abril de 1965, aquele menino estava numa matinê de um cinema local. Esse cinema já não existia mais. O lugar daquele cinema já havia se transformado numa igreja evangélica. Mas aquele cinema se chamava Cine São João. Ele estava no Cine São João para assistir o matinê. E a música prefixo para começar o filme, que havia um prefixo que avisava a garotada na hora do filme começar, era exatamente aquela música que ele assoviava. Aquela música era o prefixo para o início do filme. A música The Farm, aquela que tocava, aquela que ele assoviava, e por incrível que pareça, era uma música assoviada. O detalhe é esse. Era exatamente assim, assoviada. Ele estava no cinema, 1965, quando o cinema pegou fogo. Só que foi um incêndio de pequenas proporções. No entanto, quer dizer, todo mundo que estava no cinema se salvou. Esse garoto, ele estava naquela hora saindo do banheiro, ele ia correr para ver o cinema, porque tinha começado o prefixo. Ele estava dentro do cinema, só que ele estava no banheiro. Quando ele ouviu o prefixo, que era essa música, ele sai correndo do banheiro, né, para assistir o filme, e exatamente nesse ínterim o cinema pegou fogo. E ele, na corrida dele, ele escorregou, estava molhado alguma coisa no banheiro, ele escorregou, bateu a cabeça numa pilastra que havia em pedra, em mármore. Detalhe, lá no cinema, o banheiro, essa pilastra era de mármore, ele bateu com a cabeça e ele desmaiou, com a queda ele desmaiou. Só que na correria do cinema ninguém tinha visto o garoto, porque ele caiu atrás de uma cortina. Essa cortina ficava dentro do banheiro, era uma cortina de um material plástico, ele ficou escondido, sem querer ficou escondido ali. E através da fumaça, mais o desmaio que ele havia sofrido porque ele bateu a cabeça naquela pilastra, esse garoto foi a única vítima fatal do cinema. Ele foi o único a morrer no cinema. Não pelo fogo, mas pelos efeitos da fumaça. Exatamente no momento em que ele tentou correr do banheiro, e não pelo fogo também que ele correu. Ele correu porque ele tinha escutado o prefixo para começar o filme que ia passar naquele abril de 65, no Cine São João. Esse era o histórico da morte daquele menino. Faltava deduzir o porquê, né, que ele tinha me aparecido, o porquê que ele havia apontado sobre o túmulo. E aí então eu contei com a ajuda do Correinha. O senhor Correinha, ele era um espírito. O senhor Correinha, ele era um espiritualista muito querido e afamado naquela cidade, naquela região. Eu levei o caso para ele
e ele, através de conhecimentos dele, entendeu que aquele menino, ele estava necessitando, a alma dele estava necessitando de orações, de um descanso, de orações. E depois, mais uma informação muito importante: como ele morreu com sede, ele teve uma queimadura interior de pulmões, na morte, aspirando aquela fumaça quente, né? O fogo não foi intenso, mas a fumaça era muito quente, ele aspirou aquela fumaça quente, então ele teve queimadura nos pulmões. Então ele estava com sede, a alma dele estava com sede. Então o senhor Corrêa orientou que nós molhássemos sempre o túmulo dele e deixasse sobre o túmulo, se possível, um vaso com água. Foi exatamente o que nós fizemos. Nunca mais se teve notícia do aparecimento desse menino, o Gilberto. Mas isso aconteceu comigo, dentro do cemitério. E a música se tornou inesquecível para mim, marcante demais. Depois eu fui atrás do disco. Esse disco, eu só fui conseguir depois num sebo, porque o disco era antigo, bem antigo mesmo. Mas num sebo eu acabei conseguindo esse disco, que eu tenho guardado até hoje. E sempre que eu quero me recordar desse episódio da minha vida, eu coloco numa pequena vitrola que eu tenho, uma relíquia, eu coloco para tocar. E parece que eu estou ouvindo de novo, dentro do cemitério, aquele menino com uma bola de capotão, que ele amava jogar futebol, amava. O sonho dele era ser jogador de futebol, de acordo com a família. Eu sempre que ouço a música, eu me lembro exatamente de como ouvi. Você gostou da minha história? Curta, manda o teu beijo, manda o teu alô, manda o teu joinha. Se inscreva no canal. E se não for pedir muito pra você, manda um valeu demais. Faz tempo que eu não peço um valeu demais, né? Manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Isso é muito importante. Aproveita e também se torne membro aqui do canal. Vai ser muito legal para todos nós.